Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado no dia de hoje, assim como todos os dias da nossa vida. E muito obrigado pelas bênçãos e cuidados. E agora, juntos, mais uma vez, a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Nos ajude na compreensão, conhecimento e, muito especialmente, que a palavra do Senhor nos seja viva no coração. Oro pela vida de cada um, das famílias, nossas necessidades sejam supridas do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Jeremias, profeta, como eu dizia ali para o Edson, quando a gente estava só nós dois aqui, muita densidade e muita tensão também. Então você tem um profeta denso e um profeta tenso. Quer dizer, com isso é que tudo que envolve ali a profecia de Jeremias, o livro dele, a história dele, envolve muita dramaticidade, né? Envolve muita situação, muita mensagem, muita situação vivida dramaticamente. Esse é o profeta Jeremias, né? Ele não tem facilidade, não tem leveza ao longo do processo. Pode deixar a porta aberta, tá? Você deixa. Obrigado. Então, esse é o nosso profeta que a gente vai aqui ver nessa aula de hoje, o profeta Jeremias. Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, aliás, antes de compartilhar, eu falei com vocês agora tardinha, né? Não sei se todo mundo viu. Porque é uma característica interessante do livro de Jeremias, são as figuras, né? Eu falei, então, escreve aí se você puder, quiser, e viu, né? Uma das figuras. A Zezé escreveu umas duas, né, Zezé? Foi. Qual foi? Rodeiro e Amara. Oleiro, né? As figuras do livro de Jeremias são situações ilustrativas que na profecia bíblica Deus utilizava para falar com o profeta. E envolvia o profeta Jeremias naquelas situações ali, naquelas ilustrações, naquelas metáforas vivas, né? E a Zezé escreveu lá no grupo nosso de WhatsApp a do Oleiro, que acho que é a mais conhecida, é a mais famosa de todas do profeta Jeremias, né? Capítulo 18, quando Deus fala para o profeta, vai à casa do oleiro. O que você vê, Jeremias? O oleiro está fazendo uma obra no barro. E aí, toda aquela situação, né? O oleiro desfaz, aí Deus fala, então é isso que eu quero fazer com o meu povo. Quero tê-lo nas minhas mãos para poder fazer a minha vontade na vida dele. Quem escreveu? Eu não escrevi, mas eu pesquisei, né? Para falar aqui. Fala. E o que me chamou a atenção foi do cinto, né? De linho que estava colocado. Tecido, né? Cinto de linho. Acho que a Ele Vivi escreveu agora um pouco também. Então, ela está citando uma outra figura metafórica do profeta Jeremias no seu livro, que é o cinto de linho, onde, naquela visão que Deus mostra para ele no cinto de linho, Deus queria falar sobre a decadência do povo, né? O povo de Israel, né? O apodrecimento, né? E aquela situação deteriorada, né? Acho que Leonardo também escreveu lá alguma coisa. Do cesto de figo. E o que o cesto de figos ali fala, você lembra? Era que tinha figos bons e figos ruins. Os bons eram os que se convertiam, né? Que aceitavam. E os ruins é aqueles que permaneciam com ele. É isso que entendi, né? Ok, muito bom. Mais alguém pensou, escreveu alguma coisa? Ok. Então, ao longo dos seus 52 capítulos, é a quantidade de capítulos que tem esse grande profeta maior, tem essas figuras que Deus usou. Tem uma que vocês não citaram, que eu gosto muito,
filhos de Recabe, os Recabitas. Não sei se você já leu, já lembra dessa figura que tem lá em Jeremias. Os Recabitas. Os Recabitas, não me lembro o capítulo, 35 uma coisa. 35. Aí, ó. Jeremias capítulo 35 tem aí essa figura a respeito dos Recabitas. Os Recabitas, eles eram nômades. Eles eram nômades. Herdeiros ou descendentes de um camarada lá que agora também não me lembro o nome de cabeça. E aí esse pessoal, na sua característica de vida, uma tribo nômade, os Recabitas, eles tinham umas prescrições lá dadas pelo seu ancestral. E uma delas era não beber vinho, não beber bebida alcoólica. Não fazer isso. Aí Deus faz o seguinte com Jeremias: chama os Recabitas daquela atual geração de Jeremias, chama eles para uma reunião e oferece vinho para eles. Eles não bebiam vinho. Era um costume dado pelo ancestral dele, que eu não me lembro do nome. Jonadab, muito bem. Jonadab foi um ancestral de séculos atrás. E aí, alguns costumes. Outro costume que eles tinham era de não construir casas. Eles eram nômades. E um que Deus usou é o de não beber bebida alcoólica, não beber vinho, bebida muito comum nos tempos bíblicos. Chama os Recabitas para uma reunião e oferece vinho para eles. Aí, numa sala lá, qualquer lá, que foi citado no texto ali, no tempo Jeremias preparou uma sala, preparou lá todos os esquemas lá, e colocou os vinhos, as bebidas, as taças, tudo lá. Vinho à vontade. Aí os Recabitas entraram na sala. E aí Jeremias falou para eles: aí, profeta, amando de Deus, podem beber. Tudo preparado para vocês. Vinho aí é o nome dos vinhos chiques aí, parece Malbec. Fala mais um aí. Tem vinho suave, Merlot, bebam. Aí, ó, Recabitas. Vamos lá. Aí o chefe dos Recabitas falou assim para Jeremias: não beberemos, nós não bebemos vinho. O nosso ancestral, Jonadab, nos ensinou e nos deu várias situações. Uma delas é de não beber vinho. Então a gente não bebe. Não bebe? Não beberemos, não vamos beber. E aí Deus fala assim: está vendo, Jeremias? Até os Recabitas obedecem ao ancestral deles, mas o meu povo não me obedece. Quer dizer, é um soco no estômago, né? Sabe aquele soco na boca do estômago que deixa o sujeito sem ar, sem reação? Aquilo que aconteceu ali, o que Deus falou para Jeremias, está vendo, Jeremias? Os Recabitas não bebem vinho porque o ancestral falou para não beber, eles obedecem. Eles obedecem ao ancestral deles. O meu povo não me obedece, a mim, o Senhor. Um soco na boca do estômago, né? As pessoas ali de Israel não tinham obediência a Deus. Cada uma dessas figuras que vocês puderam ver, elas têm ensinos assim. Todas elas eram para ensinar o povo, através da profecia de Jeremias, quanto Deus tinha uma vontade a ser visualizada, aprendida e respondida. Então, esse povo não atendeu a nenhuma dessas chamadas. Isso é só para a gente fazer a entrada do livro de Jeremias, que profetizou então em Judá, nesse período, de 640
até 587. Então ele profetiza mais de 40 anos em Israel. Em Judá, Reino do Sul, Jeremias é profeta do reino de Judá. A época da profecia de Jeremias já não tem reino do norte. O reino do norte já foi destruído pela Assíria. Vocês sempre lembram disso. Reino do norte, reino do sul. Israel, Judá. E nesse período que Jeremias profetiza, já não tem mais reino do norte. 722 mais ou menos antes de Cristo, o Império Assírio invadiu e devastou o reino do norte, e ele nunca mais existiu como reino dali para frente. Então, você tem o Jeremias profetizando sobre Judá entre 640 e 587. Ele tem um reinado duradouro. Ele profetiza a partir do rei Josias, segue depois em Jeoacás, Joaquim, até o rei Zedequias, que é quando, logo em seguida, no ano seguinte, naquele período, porque é 586, e a Babilônia, agora o império dominante, não mais a Síria já perdeu a vez nos poderes regionais daquela região, e aí Israel, Judá é destruído, e aí o reino do sul, Judá, deixa de existir também como reino. Então, ele trabalha aí durante esse período, na verdade até mais de 40 anos, uma carreira completa, e como Ezequiel, ele é um dos profetas do exílio. A gente tem profetas antes do exílio, profetas do exílio e profetas pós-exílio. Exílio se refere ao reino de Judá, que é cativo da Babilônia agora. Mas essa é a referência para exílio, porque em 586 o Judá é invadida, destruída, e a Babilônia tinha o hábito de levar prisioneiros para a sua terra, e assim fez com milhares de judeus, de israelitas, e eles se tornam ali, então, cativos, escravos da Babilônia. É o período de exílio na história do reino de Judá, na história de Israel. Profetas antes do exílio, Isaías é um profeta antes do exílio. Profetas do exílio, Jeremias, Ezequiel são. Vai ver Ezequiel ainda. E tem os profetas pós-exílio, tem Daniel também naquele período, que são os profetas que vêm depois do tempo do cativeiro babilônico, que dura, quem lembra? 70 anos. É isso aí. Então, é um período, Jeremias, ele profetiza num período de grande tensão e conturbação. Eu falei isso aqui no início. Em Jeremias a gente encontra densidade e tensão. É denso e tenso o ministério dele. É denso porque tem muita coisa. Ele passa por muito sofrimento, por muita luta. Há muita dramaticidade. Também é muito tenso todo o seu período de profecia. O livro ele registra esses acontecimentos muito traumáticos na história de Israel. Na verdade, em toda a história de Israel, desde esse momento que se torna instalado na terra, até a época de Jesus, é o evento mais traumático da história de Israel. É o cativeiro babilônico. Não tem nenhum evento mais traumático do que esse. Então, essa palavra aqui é importante para entender. Se você pegar, por exemplo, o Salmo 137, você vai ler nele um lamento, profundo lamento que o salmista escreve no 137, onde eles vão dizer, o salmista vai dizer o seguinte, né? Não cantamos mais, né? Nós não temos mais por que louvar, cantar. E nas palavras dele lá, ele quer dizer isso naquela mensagem. Por quê? Porque tal é a tristeza
acesa deles pela destruição, pelo cativeiro, pela invasão. O templo de Jerusalém é destruído, a cidade é destruída, os muros são arruinados, muita gente morre na invasão babilônica, muita gente é levada cativa. Então, é algo assim estrondoso para a nação do reino de Judá. Então, é extremamente traumático esses acontecimentos, e você vai perceber que a gente já tem aprendido isso ao longo dos nossos estudos da Bíblia, de que o que leva esse povo ao cativeiro, em linhas gerais, é a desobediência a Deus, né? Mas tem um fator que é fundamental nessa desobediência, algo que eles praticam nessa desobediência deles, é um fator preponderante que os leva a essa ruína. Qual é? O povo de Judá. O povo de Israel também, no norte, mas esse já foi destruído. E o reino de Judá, eles têm um aspecto da prática da vida deles que é determinante para que eles sejam tratados dessa forma com a permissão de Deus. O que eles praticam ao longo desse caminho de desobediência? Idolatria. A idolatria. Né? Eles elegem deuses. E é só pensar e lembrar que a palavra de Deus, já lá atrás em Deuteronômio, dada por Deus a Moisés e Moisés transmitido ao povo, o principal mandamento deles, eles chamavam de Shema, ou seja, ensino principal para a vida deles, e tão importante que eles tinham que passar de pai para filho e assim por diante. Deuteronômio capítulo 6, verso 6. Ouça, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Eles elegem muitos ídolos. No domingo à noite falamos um pouco sobre não transforme a bênção em maldição. Quando a gente elege ídolos, a gente corre riscos seríssimos na nossa vida. Esse povo flertou com isso, de levar eles ao cativeiro, à destruição. E aí uma coisa interessante, depois que eles retornam, depois de 70 anos, o reino do norte não retorna. O reino do sul tem retorno. Não se torna mais aquele reino de antes. E aí aos poucos as coisas vão voltando a um tipo de vivência local. Mas dali, do retorno do cativeiro babilônico para frente, você não tem mais problema com idolatria. Não há mais aquela idolatria devastadora que o povo pratica. Ou seja, as pessoas precisam muitas vezes passar por situações drásticas para ver se aprendem. Que não seja preciso você aprender através de situações drásticas. Amém? Aprendamos do privilégio, do ensino da palavra, da obediência, do temor a Deus. E ainda tem uma coisa pior, né? Dá para ter alguma coisa pior? Dá. Porque tem aqueles que passam por situações drásticas e mesmo assim não aprendem. Então ainda dá para ter um buraco ser mais embaixo, o fundo ser mais fundo ainda. Né? Então, que não seja assim com a gente, em nome de Jesus. Ok, aqui palavras de juízo, Jeremias o tempo todo, esses ensinos que vocês pesquisaram aí rapidinho de tarde para cá e citamos aqui na abertura, e tantos outros, anos turbulentos, destruição de Jerusalém, tudo isso profetizado pelo Jeremias. Ele profetiza antes da invasão babilônica e ele está presente na invasão babilônica. E ele profetiza o pós-invasão também, tanto é que nós temos a nossa última citação da aula
do livro das Lamentações. O livro inclui não apenas profecias, e isso aqui também é um aspecto interessante desse profeta. Ele fala também das suas lutas pessoais. O pessoal acabou dando apelido para Jeremias, né? Eu acho muito legal esse apelido. Eu não concordo. Eu não concordo com esse apelido que deram de história para ele, o profeta chorão. Eu acho que ficaria muito melhor o profeta sofredor. Porque ele não chora porque ele é mimado. Ele não chora à toa. Seja você jogado dentro de um poço e fica lá dias e dias, pensando que na realidade você vai morrer. Foi uma forma de estar derramando diante de Deus, né? Sim. Seja você espancado, porque você profetiza a palavra de Deus. Seja você perseguido e afrontado. Seja você visualizando a destruição da sua família e do seu povo. Sofrimento. Ele chora em meio ao sofrimento. Então, esse apelido eu acho desnecessário. Dizer que Jeremias é o profeta chorão. Eu acho, na minha opinião, é um tipo de referência depreciativa a alguém que, na verdade, profetizou com muita fidelidade. E o Jeremias, ele acaba sendo também, para aqueles que pregam e ensinam a palavra de Deus ao povo de Deus, um modelo de fidelidade em meio a tudo isso e sem ter um resultado de sucesso. Porque num tempo como o nosso, onde o sucesso, aí eu estou falando de igrejas, eu não estou falando de corporativo, mundo corporativo, empresas, business, negócios, não estou falando desse tipo de situação que existe. Estou falando de igreja, estou falando de reino de Deus, igreja. Um tempo que a gente vive, onde o sucesso é medido pelos números que se tem, que você alcança, Jeremias é um paradigma, é um padrão interessante. E sou estranho para muitas pessoas. Por quê? Ele prega mais de 40 anos e não tem ninguém se decide. Não tem adesão. Ah, vamos seguir Jeremias porque ele é maravilhoso. Não, as pessoas odiavam Jeremias. Os reis odiavam Jeremias. Os profetas do seu tempo detestavam Jeremias. Os sacerdotes o queriam longe. Daqui a pouco a gente vai ver que ele fala para todo mundo, para rei, para profeta, para sacerdote. Então, qual é o padrão de sucesso para a gente? Número. A número a gente arruma. A gente tem um método para a gente encher a igreja. Existe um método aí alternativo para a gente dar uma enchida na igreja. Nenhuma cadeira fica vazia. Quer ver? Então vamos botar um método de prática alternativo. A gente começa a negociar as coisas e oferecer vantagens. Enche ou não enche? E aí, sabe o que vão dizer? Rapaz, a igreja batista tal, Vendo-Deus, o que seja, lá bomba mesmo, lá é bom. Por quê? Está cheio. Fala. Não, o senhor está falando desse caso, eu estava vendo a questão do censo. Uma das formas que as igrejas elas estão crescendo no meio dos jovens é que elas estão fazendo eventos assim, como se fosse show, e essas festas de DJ, essas coisas. Aí a juventude tem crescido em muitos lugares por isso, principalmente em lugares de classe média alta, em São Paulo. É show de luzes, drinks, como se fosse uma festa mesmo de DJ. É isso aí, a gente pode ter planos alternativos. Tatuagem. A gente pode fazer coisas mirabolantes. E aí, de repente, a nossa igreja vai ser. Eu falo, nossa igreja é isso mesmo aqui, né? Não fala da igreja dos outros, não fala da nossa, né? A gente pode, de repente, estourar aí de tanto crescimento, modelo, métodos alternativos de crescimento.
Aí alguém vai falar, pô, essa igreja aí, ela tem sucesso. Por quê? Porque ela enche. Quando eu fui candidato a pastor aqui dessa igreja, 23 anos atrás, depois que eu fui escolhido, eu continuando trabalhando no meu trabalho lá em Nova Iguaçu, Sul, na livraria que eu trabalhava, um pastor, que eu não revelaria o nome, logicamente, ele chegou lá na loja, eu estava assim de costas para a loja, eu estava atendendo um telefone ali no balcão de entrada, e ele chegou por trás e falou: e aí, Wilson, já sabe quantos membros tem a sua nova igreja? Foi essa a pergunta que ele me fez. Eu falei: não, ainda não consultei o hall de membros. Possivelmente na cabeça dele tinha o quê? Aí pegou uma igreja grande, aí sucesso, né? Como diz os locutores, sucesso. Né? Então é isso, você vê, né? É assim que a gente é muitas vezes. Mas e aí, Deus é assim? É assim que Ele mede o nosso sucesso? Porque o Jeremias, ele foi um profeta que não teve exceção. Ele mostra nos 52 capítulos quantos seguidores Jeremias teve. Não teve seguidores. E mesmo assim ele profetizou fielmente a palavra de Deus. Então ele tem muitas lutas pessoais. A gente também tem as nossas lutas pessoais. A gente também sofre as nossas lutas pessoais. A gente também tem as nossas tentações e a gente fica no meio desses fogos cruzados que existem e que Deus nos ajude como ajudou o seu profeta, em nome de Jesus. Pode clicar os profetas. Isso aqui é interessante sobre Jeremias. Frequentemente dirigiam suas palavras aos reis. De repente a gente vai ver os profetas logo se posicionando e chegando ao rei, que é o líder máximo da nação, e palavra. Lembra de um muito veemente que fez isso? Esse nem escreveu livro nenhum, mas foi um profeta famoso em Israel. Elias, não no reino do sul, mas no reino do norte. Elias profetizou em Israel, o reino do norte. E era o reino do norte era composto de 10 tribos. O reino do sul, 2 tribos, Judá e Benjamim. Então, lembra do Elias? Foi lá no Acabe e disse: tão certo como vive o Senhor, não haverá chuva durante 3 anos e meio. Tenho dito, meteu o pé. E Deus falou para ele: agora se esconde que eu vou cuidar de você. Por quê? Porque o rei queria, porque de Elias a partir de agora ele queria a cabeça do Elias, né? O rei Acabe odiava o Elias. Então, o Jeremias tem uma coisa interessante aqui, porque ele começa a profetizar no tempo do rei Josias. E Josias foi um dos melhores reis que Judá teve. Aliás, uma coisa interessante, sabe quantos reis bons reis tementes a Deus, fiéis, espirituais, o reino do norte, foi destruído em 722 a.C. pela Assíria. Sabe quantos reis bons o reino do norte teve? Eu falei isso aqui um dia desses. Quantos reis bons, espirituais, tementes a Deus, o reino do norte teve? Alguém sabe? Alguém? Falaram 2 e mais alguém aí? Eu vou com 2 também. Reino do norte? Nenhum rei prestou no reino do norte. Nenhum. Absolutamente nenhum. Pode pegar a Bíblia e ver lá todas as descrições dos reis do reino do norte, onde Elias profetizou. Nenhum. Reino do sul, Judá, teve alguns reis bons. Aí é questão, não me lembro, mas alguns. Ezequias,
Josias. E você, quando lê sobre Josias lá em 2 Reis 22, 23, e em Crônicas também, 2 Reis 22, 23, tem uma citação que diz que a reforma religiosa que ele fez em Judá é algo que jamais foi visto na história do reino. Então, Josias foi um rei temente a Deus. Ele buscou a Deus. E o profeta Jeremias, ele começa a profetizar, embora críticas pesadíssimas contra o povo e contra toda a estrutura religiosa, mas ele começa a profetizar no tempo de um rei bom. Então, no início do seu trabalho, Jeremias não se dá esse trabalho, rei, não certo, não. Ele tem parceria com esse homem de Deus chamado Josias. Pode ir para o slide seguinte, porque ele vai nos dizer, então, completando essa parte, esses 2 capítulos de Reis, você pode conferir isso lá, são 2 capítulos muito legais de ler. Eu, nas minhas pesquisas bíblicas, 2 Reis 22 e 23 são textos da minha predileção, porque quando você lê o que está ali nesses 2 capítulos, você percebe um agir de Deus, um despertamento espiritual poderoso que aconteceu na época no reino de Judá. Lembrando que antes de Josias você teve o pior de todos os reis. Sem dúvida nenhuma, esse aqui foi o pior de todos os reis de Judá, Manassés. Manassés, ele era um carcara. Não. São nomes iguais, mas esse aqui é outro. Manassés é filho de Ezequias. Ele é filho do rei Ezequias. E olha só que coisa interessante. Tem algumas informações que são interessantes. Isso não está ali. Eu vou chegar a fazer algumas costuras aqui que nos ajudam. O Manassés, a gente fazendo uma pesquisinha lá, a gente vai perceber que ele nasce exatamente no período que Ezequias tinha recebido antes da palavra do Senhor. Arruma tua casa, põe tudo em ordem, porque você vai morrer. O profeta Isaías falou com Ezequias. Ezequias, o texto diz que ele virou para a parede, começou a chorar, e ele clamou ao Senhor, pedindo misericórdia. E ele disse para Deus: Senhor, tu tem visto como eu tenho sido fiel a ti, tenho te buscado, conceda-me vida, faz uma oração impressionante. E aí, nisso, Isaías já está saindo. Isaías descendo do palácio, a palavra do Senhor veio a Isaías e falou: volta e anuncia ao meu servo que ele vai ter mais 15 anos de vida. E tudo indica que foi nesse período que nasceu o abençoado Manassés. E o Manassés foi o pior de todos. Como é que você diz que ele foi o pior? Lê lá a história dele. Manassés, ele pegou e ele ordenou o culto a Moloque no seu reino, no seu reinado. Quem era Moloque? Deus cananita, Deus dos povos ao redor ali. Era o Deus que consumia sacrifícios de crianças, sacrifícios humanos. Então, muita gente de Judá levou suas crianças e sacrificou no fogo. Inclusive Manassés. Ele oferece um de seus filhos a Moloque. E a Bíblia vai dizer que Manassés fez muito mal aos olhos de Deus. Agora, mais uma coisa interessante. Na aula não é sobre ele, mas só para completar. Manassés foi capturado. Não me lembro agora, acho que não sei se foi a Síria que o capturou. Mas ele foi capturado por um reino inimigo. Diz o texto que Manassés foi humilhado. Não foi morto logo, ele foi humilhado. Ele foi pendurado por anzóis, presos ao seu nariz, e ele foi pendurado, esculachado, humilhado, escorraçado, quase morto, mas não morreu. Diz o texto que ele clamou a Deus por misericórdia. Ele orou a Deus com arrependimento e misericórdia. E sabe qual foi a resposta de Deus para o ímpio Manassés? Deus o perdoou.
o salmista vai dizer lá no Salmo 130, em ti está o perdão. Deus perdoou com Manassés. Se perdoou porque Manassés foi sincero e quebrantado, porque Deus conhece. Mas Manassés foi uma praga no meio do fogo até então. Foi tão praga, que os textos do Velho Testamento vão dizer, por causa da impiedade do reinado de Manassés, o Senhor decretou que haveria juízo sobre o povo. E é uma coisa que daqui a pouco a gente vai aqui aplicar e refletir. Até onde vai esse negócio? Qual é a medida? Tem medida? Não vamos responder agora, daqui a pouco a gente aplica isso. Deus perdoou o vinho de Manassés, mas vem cá. A paciência de Deus tem limite? Não respondo agora. É uma pergunta que a gente daqui a pouco toca nisso. Tem limite? Porque Deus falou, pela impiedade que foi provocada, o juízo já está posto. Haverá juízo sobre o povo. E esse juízo vem exatamente do tempo do profeta Jeremias sobre o povo que herdou essa impiedade. Mesmo com o quebrantamento de um rei como esse, que foi péssimo, esse povo herdou a impiedade. Você vê que o Josias, ele faz uma reforma. Essa reforma, aí eu aconselho vocês a fazer uma boa leitura logo dos capítulos 22 e 23, que é maravilhoso. O livro da lei é descoberto, né? Alguém rápido, quem é rápido de Bíblia aí, abre aqui, 2 Reis 22, só o verso 8. O livro da lei é descoberto. E provavelmente foi o livro de Deuteronômio. Porque possivelmente durante o longo e corrupto reinado de Manassés, o livro da lei foi jogado fora, foi esquecido, foi deixado para lá. Por quê? Porque a lei de Deus não era mais prevalecia, ela não era mais lida. Foram 40 anos de reinado de um homem como Manassés, onde a corrupção, a idolatria, a carnalidade, o horror se estabeleceu na nação. Aí, agora não é mais Manassés o rei, é Josias, e Josias está fazendo uma reforma. E no que vai reformando o templo que está lá, o templo não é que o templo está destruído, a destruição é depois, pelos babilônios, mas o templo de Jerusalém está entregue às barracas. Ele está com as teias de arame, porque não tem mais sacrifício ao Senhor, não tem mais celebração da Páscoa, não tem mais adoração ao verdadeiro Deus. Aí acharam o livro da lei. E aí, gente? Então disse o sacerdote: achei o livro da lei na casa do Senhor. E o quis, deu o livro a Safã, e ele olhou. Achou o livro da lei. E no que achou, isso vai seguindo, vamos ler há tempo, o rei ordenou, leia-se o livro. E o que estava escrito lá era que Deus precisava ser o único Deus, é o que estava na lei. E que somente Deus deve ser adorado. Esse Deus que foi abandonado era a destruição, porque Deus é Deus de aliança. Deus falou lá no passado. Lembra da oração de Neemias, que é um servo de Deus pós-exílio? E ele vai ser um dos líderes que vai trazer o povo de volta do exílio para a Babilônia, você vai para frente. O Neemias ele faz a seguinte oração: o Senhor disse que se a gente, meu povo, o seu povo, cometesse essas práticas malignas, o Senhor os abateria. Isso aconteceu. Mas o Senhor também disse que se esses povos se arrepender, o Senhor nos ajudaria. Então, estou aqui orando, pedindo ao Senhor que nos perdoe e tal. Então, isso tudo está na lei. E aí, nesse tempo aqui, que é antes de Neemias, eu só estou fazendo associações dos princípios. A lei é lida, o rei rasga suas roupas em sinal de humilhação e proclama oração, proclama jejum. E agora o livro da lei precisa ser ensinado em todo o reino. E ele manda os seus liderados percorrerem o reino todo, ensinando a vontade de Deus, derrubando os altares idólatras e tudo mais, e tudo mais. É uma reforma religiosa aqui, ó.
essa palavra, não estava no outro slide, é uma reforma, é um despertamento, é um quebrantamento que acontece. E é nesse período, então, que o Jeremias entra. E ele começa a fazer o seu ministério a partir da presença ou com a presença do rei Josias. E Jeremias, aqui, ó, isso aconteceu em 621 a.C., essa reforma, 5 anos após o chamado de Jeremias. Próximo slide. Vocês estão entendendo o contexto que o Jeremias estava nesse início? Amém? Ou não estão entendendo? Estão entendendo ou não estão entendendo? Amém? Amém. Agora, isso aqui também é importante, de forma surpreendente, as profecias de Jeremias, muito críticas em relação a Judá, porque ele aponta a palavra de Deus para correção de vida, tiveram início durante o reinado de um rei justo e fiel, Josias. Isso pode sugerir que para Jeremias a mera reforma, olha que coisa interessante, aí a gente vai entrar naquela aplicação já que a gente falou agora há pouco. Isso pode sugerir que para Jeremias a mera reforma religiosa em si não conseguiria produzir no povo profunda mudança que Deus desejava. Olha aqui, essa frase aqui é muito interessante e isso tem aplicação para nós hoje, muita aplicação. A reforma religiosa que foi feita em si não conseguiria produzir no povo a profunda mudança que Deus desejava. Josias foi muito sincero e ele fez muito bem ao povo quando ele promoveu aquela reforma que está lá em 2 Reis 22 e 23, que eu te aconselho a fazer essa leitura depois. Mas não foi suficiente para que esse povo, mais para frente, pós reinado de Josias, permanecesse firme e fiel e assim aplacasse a ira de Deus por causa da sua, agora não mais desobediência, mas uma atitude de obediência. Não foi suficiente. Então, olha que coisa interessante. Como é que isso se aplica para nós? Porque eu fico pensando às vezes, né? Primeiro, vou dar um exemplo. Um exemplo muito simples, mas eu não vou botar peso demais nisso não, mas é só para dar um paralelo. Você lembra do nosso musical de Páscoa em abril passado? Sente? Foi bom, né? O que vocês acham? Foi maravilhoso, né? Espiritual, mensagem abençoadora, tempo de quebrantamento, adoração, tal, foi maravilhoso. E aí uma pessoa virou para mim e falou assim: a nossa igreja não vai ser mais a mesma depois desse musical. E aí eu respondi assim para ele. Primeiro parei e pensei um pouquinho na frase dele, dessa pessoa. Eu sei que ele falou, essa pessoa falou com maior boa intenção e disposição de mente, de coração. Mas aí eu pensei e falei assim para ele: vai depender das pessoas. Porque o musical, aí eu completei minha resposta. O que aconteceu naquele domingo, para cantar, aquele culto, aquele momento maravilhoso, ele vem para nossas vidas como um momento que Deus nos concede para a gente se fortalecer. Mas olha, vou te falar, daqui a um mês, o musical já caiu. Menos de um mês o musical, talvez nem esqueça, porque fica marcado e tal. Mas o musical, em menos de um mês, ou um mês no máximo, ele já caiu em comum. Voltamos à nossa, lembra daquela chamada? Voltamos à nossa programação normal. O que eu quis dizer com isso? Dependerá sempre de como nós vamos reagir a Deus e a sua vontade no dia a dia da nossa vida, como pessoas e como igreja. Então a gente não vive de eventos. A gente não pode viver de movimentos. Os movimentos dos eventos podem ser sinais muito abençoadores para nós, sim. Mas não
nos move no dia a dia. O que nos move no dia a dia é a presença do Senhor que te leva a uma obediência fiel e duradoura. Ok? Então, eu acho que é o mesmo princípio aqui. É um povo que sofre uma reforma a partir de um rei, mas esse povo é tão impregnado em impiedade que vem mais de Manassés e outros. Não é só Manassés também não. E o momento do Josias, da vida do povo, passou. E o que o povo faz? Continua a sua vida pecaminosa, buscando a sua própria vontade, fazendo as suas próprias idolatrias, as próprias escolhas e vai deixando Deus de lado. E aí o que acontece? O profeta Jeremias entra em ação, aí você não tem mais Josias reinando, você tem o Jeoaquim, o Jeoacás, você tem o Zedequias, e o povo volta. E aí o profeta fala, se arrependam e se voltem para o Senhor, porque senão virá a vara da destruição sobre vocês. E aí sabe o que o povo faz? Deus está com a gente é povo de Deus. É por isso que, por exemplo, em Jeremias capítulo 7, o profeta, vendo o povo chegar, pode consultar lá depois, Jeremias capítulo 7, é interessante o texto. O povo chegando para fazer a sua adoração, os seus sacrifícios, tipo assim, vou cumprir o meu rito, vou dar a minha parcela desse negócio, da religião, o ritual, Deus falou que está com a gente, se está com a gente, então vem. Só que a vida diária do sujeito, das pessoas, é pecado, é injustiça, é opressão, é afastamento de Deus e tal, e tal, e tal. E aí o Jeremias se posiciona na escadaria do templo e diz o seguinte: alimentem os caminhos de vocês. O povo chegando para o culto, imagina, o povo chegando para o culto, corrija. Deus não se impressiona com nada disso, não. Deus não se impressiona com sacrifício, com nada disso. Deus quer a coração correta. Não percebe? Então, o profeta, ele está fazendo o seu trabalho, e o que precisa acontecer é isso aqui, ó. Uma pessoa rápida aí, lê Jeremias 4. É isso aqui que precisa acontecer. O chamado é para uma mudança de coração. Jeremias 4, verso 4. Quem pode ler? Ao Senhor, sejam fiéis à aliança, homem de Judá e habitantes de Jerusalém. Se não fizerem isso, a minha ira se acenderá e queimará com fogo, por causa do mal que vocês fizeram. Queimará e ninguém conseguirá apagar. A primeira frase só desse texto, só a primeira frase. Edifique-se para o Senhor. Isso aí. Em outras palavras, tem que mudar o coração de vocês. Não é fachada. No profeta Isaías, Deus fala uma palavra duríssima que tem tudo a ver com isso. É quando o profeta Isaías fala assim: eu estou embrulhado. Deus falando pelo profeta Isaías ao povo, um século antes. Isaías é quase um século antes de Jeremias. Eu estou enojado das festas de vocês, causa malas. Para pensar nisso, Deus, as pessoas prestando culto a Deus do estilo do Velho Testamento, eles têm o nosso jeito de cultuar hoje em Cristo. E Deus fala assim: estou enjoado, me dando náusea, estou com vontade de vomitar. Essas são as palavras do profeta do povo, em nome do Senhor. Então é um negócio complicado, a gente precisa perceber bem isso. E aí, essa mudança não vem, e o profeta Jeremias, então, ele não tem dúvidas de que precisa falar o tempo todo, falar o chamado desse povo para com Deus. Próximo slide. Jeremias, isso aqui também é muito legal. Criticou todo mundo. Ninguém ficou de fora. Então, lá em 22, quem pode rapidamente pegar Reis? Perdão.
Jeremias 22. Aqui é o capítulo 22 de Jeremias. Ele critica reis. Ele profetiza contra a atitude de reis. Quem achar primeiro, lê do 1 e o 2 só. Jeremias 22, 1 e 2. O capítulo todo é isso, mas só lê o 1 e o 2. Jeremias 22, 1 e 2. Assim diz o Senhor: desce a carne do rei de Judá, e anuncie ali esta palavra. E disse: ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, tu e os teus servos, e o teu povo, que entrais por estas portas. Então a profecia tem endereço certo. O rei. Não, é o Josias, já é o outro. Ouve, rei de Judá, a palavra do Senhor. Ele fala para profetas. O profeta fala para profetas, porque não tem só um profeta, tem vários outros profetas. Mas tem profeta que está também negociando a vontade de Deus. Então, aqui do 9 ao 40 você tem isso. Quem pode ler o 9? Jeremias 23, 9. Os profetas, meu coração está partido de mim. Todos os meus ossos tremem. Sou um bêbado, um homem iluminado de vinho, fala do Senhor e das suas sentimentos. Primeira frase só, de novo. Primeira frase. Acerca dos profetas, meu coração está partido de mim. Acerca dos profetas, meu coração está partido dentro de mim. Ou seja, estão tudo fora da vontade de Deus. Quem tinha que estar ajudando a liderar e ensinar o povo está tudo corrompido. Então tem palavra para profeta também. E tem palavra para sacerdote também. Capítulo 2, lá no início. Jeremias 2, verso 8. Quem achar primeiro lê. Jeremias 2, 8. Jeremias 2, 8. Quem pode Os ler? sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não reconheciam. E os pastores prevaricavam contra mim. E os profetas profetizavam com Baal e andaram após o pé do rei. É todo mundo, né? Profeta, sacerdote, pastores, tudo. Mas aí você tem a situação dos sacerdotes que não fazem a vontade de Deus. Então você vê, né? E o povo, né? Capítulo 7 é uma palavra para o povo, rendendo os vossos caminhos. Esse eu estou citando aqui, Jeremias 7. Então, o único que foi exceção aí é o Josias. Inclusive aqui tem uma referência, não citando o nome dele, mas é porque a palavra do capítulo 22, que já foi citada aqui, é contra o rei, e o rei que ele está falando é o filho de Josias. E nesse versículo 15 e 16, ele fala assim: o teu pai não. Teu pai andou nos caminhos do Senhor. Pode depois conferir lá, que tem uma referência sobre isso. Então, Jeremias foi sacerdote, além de profeta, ele é de família sacerdotal. Capítulo 1, verso 1 mostra que ele também era filho de sacerdote. E o sacerdócio em Israel é de pai para filho, então ele também é sacerdote. Então, você tem o Jeremias muito bem postado em função e comissão de Deus e conhecimento da palavra, da vontade de Deus, para dar a palavra de que a aliança que foi corrompida, um povo infiel, como a gente tem aquela referência ali, precisa se voltar para Deus. E aqui, ó, esse é o ponto de partida de toda a mensagem do profeta, ou seja, não escapa ninguém. Não escapa ninguém. Não é aquela ideia do tipo, é o cão de guarda que nos diz que a gente faz. Não, é um povo que é infiel a Deus. E aí fica um negócio para a gente hoje. Que tipo de mensagem se deve pregar num culto de uma igreja? Uma mensagem que agrade e nos deixe confortável, porque afinal de contas, pega leve, né? A gente vem aqui para se sentir bem. Ou se deve pregar uma mensagem que nos leve à correção de vida por Deus? Todos nós. Desde o que prega até a qualquer um que você chega. Quer causa desconforto ou não. E aí, o que a gente faz? Mas concordam comigo que tem muita gente que, podia pregar um pouquinho mais caramba, né? Podia falar mais leve. Eu não estou falando de mim, tá, gente? Estou falando de igrejas e pastores
e nós somos uma delas, precisamos se posicionar. Né? Precisamos se posicionar. Eu acho que a gente está no tempo, assim, de ter pregação dos confrontos mesmo. Porque a boca de Jesus, a gente sabe que está perto, né? Que confronta a pregação de que a gente denunciar, de denúncia mesmo. Porque as pessoas hoje em dia querem ouvir só a pregação de bênção. É por isso que você apoia de igreja cheia. Por quê? Porque essas igrejas que ficam cheias são pregação de bênção. Ninguém quer ouvir a palavra. Igual prega aqui prega a palavra. Então, por que a igreja que não é cheia? Porque as pessoas não querem ouvir a verdade. Hoje em dia nós precisamos de ouvir pregação que nos faz confrontar e diminuir. Exatamente. Eu concordo com a irmã. Vamos também? Amém. A gente não precisa de coach. Coach é uma situação que está muito em moda hoje. Né? Coach é uma palavra inglesa que significa técnico, treinador. E a filosofia coach está em voga hoje, está em moda. Os coaches, eles têm técnicas motivacionais que te levam a fazer um bom empreendedorismo na sua vida, na sua carreira. Talvez o coach tenha um bom lugar nas carreiras, né? Nas carreiras. Né? Vai ser um CEO, vai ser um empresário, então vai te ajudar na carreira. Só que tem muita teologia ou tem muita filosofia coach dentro de igrejas. E aí por isso que alguns chamam de teologia coach, ou seja, é da motivação, do tipo, você pode, você consegue. Quando a palavra de Deus, sim, ela nos encoraja a seguir mesmo, mas ela também diz, mas você precisa também ter arrependimento de pecado, você precisa ter correção de vida, você precisa entender a luta, o sofrimento e tal, a virtude e tal. Ou seja, a Bíblia é pregada e ensinada como ela é. Logicamente, quando a irmã Marlene cita a questão da igreja vazia, cheia, a gente não está aqui dizendo que toda igreja cheia é uma igreja que está assim. Tem igreja que está cheia e está fazendo a pregação do evangelho correta. Está indo bem no seu trabalho. Até porque a gente gostaria também de que todas as nossas cadeiras estivessem cheias. Alguém aqui gostaria que a igreja ficasse vazia, cada domingo? Tomara que hoje fique bem vazio. Não, porque aqui tem que ser só gente sincera. Aqui tem que ter só gente quebrantada. Então tomara que fique bem vazio. Porque vai ser bem genuíno. Alguém pensa assim? Não, a gente pensa, pô, tomara que o povo venha. A grande questão venha com o coração voltado a Deus, é claro. A grande questão é como que a gente trabalha para que as cadeiras estejam cheias. É com um discipulado genuíno ou é com uma técnica motivacional ou uma heresia nova? Gente, é o seguinte, hein? A partir do domingo, venham preparados que nós vamos ter a água abençoada na Ilha. Vai ter uns copinhos de água mineral em cada cadeira e você vai beber essa água. E Deus vai. E aí, vamos fazer isso? Não vamos fazer isso. Por quê? Porque não precisa fazer isso. O Evangelho não precisa disso. O Evangelho, Jesus é suficiente. Não, mas é porque a gente está querendo fazer mais gente, porque as pessoas acreditam mais. E aí, aquelas pessoas que precisam desses incentivos, elas viram. Então, ao invés de ter 100 cadeiras vazias, vai ter só 50, daqui a pouco a gente diminui para 25, e daqui a pouco está tudo cheio. Não, a gente não vai fazer isso. Por quê? Porque, como ela disse, a gente está aqui vendo o profeta. Não, tem que ser a palavra de Deus. Então é isso mesmo. O profeta, por exemplo, depois que esse povo vai para o cativeiro, e aí você tem lá em Jeremias capítulo 29, não precisa ler a Bíblia, mas depois você faz assim. É um livro muito bom de se fazer um estudo e uma leitura. Jeremias. E a gente tem que dar essa pincelada, não dá para fazer estrechado. Eu já vou terminar a primeira parte da aula com isso. A gente fazer um intervalo, vai ter um espaço desse tamanho. Adeus, adeus, presidente, pastel desse tamanho. Jeremias 29.
ela está lá. E Deus fala para o profeta Jeremias ir lá e mandar uma mensagem. A mensagem é o seguinte: ó, tem profeta no meio do povo dizendo que vocês vão ficar 2 anos no cativeiro. É mentira. 2 anos passa rápido. Os profetas, falsos profetas, estavam ali falando em nome deles mesmos. Gente, é só 2 anos, a gente vai ficar aqui só 2 anos, só 2 anos aqui nesse exílio. E Deus falou para o profeta: não são 2 anos, são 70 anos. É uma geração inteira. É uma geração inteira. A disciplina está posta. A disciplina do Senhor está posta. E o profeta vai lá e fala. O profeta, ele não cai na tentação do tipo: 2 anos seria melhor mesmo, né? Estamos enganados no povo, o povo fica com uma motivação a mais. Ele foi dizendo: vamos lá, gente. Aí Deus fala para eles assim: eu sei os planos que eu tenho para vocês, planos de paz e não de mal. Então, vivam a vida, casem seus filhos, façam a vida diária, vistam a vida, ou seja, vão viver, vivam. Até porque esse tempo de cativeiro é para lhes ensinar e vai passar. E quando passar, eu vou restaurar todos vocês. Vou restaurar uma nação. O profeta não negocia, o profeta ensina a verdadeira palavra de Deus. E aí o que acontece? Ele é odiado pelos outros profetas. E ele também é odiado pelo povo. Esse cara só pega coisa difícil para a gente. Intervalo, gente. A gente parou aqui. A gente segue na outra parte para fechar nosso interessante estudo sobre o profeta Jeremias. 15 minutos, tá? Vamos lá. Primeiro que achar, lê Jeremias 3, verso 12. Vamos ouvir. Quem for ler, a gente vai prestar atenção. Capítulo 3, verso 12. Vai. Só um instantinho. Só um minutinho. Gente, vamos lá, já começamos. Deixa a porta, esquece, pode deixar. Sente-se, por favor. Agora silêncio, vamos ouvir Jeremias 3, 12. Pode ler, Zé? Vá, essa mensagem para nós. Volte, o infiel de Israel, declara o Senhor. Não mais franzirei a testa cheia de ira contra você, pois eu sou fiel, declara o Senhor. Não ficarei dado para sempre. Que tipo de palavra é essa que o profeta está dando ao povo? O que é isso aí? Que tipo de palavra é essa? Lê de novo, Zé, para ver se eles entendem a resposta para essa pergunta. Que tipo de palavra é essa que está no verso 12? Lê de novo. Vá e proclame essa mensagem para o estado do norte. Volte, o infiel Israel, declara o Senhor. Não mais franzirei a testa cheia de ira contra você, pois eu sou fiel, declara o Senhor. Não ficarei dado para sempre. Que tipo de palavra é essa? Uma chamada ao arrependimento. Esse tipo de palavra é uma chamada ao arrependimento. O profeta está recebendo uma palavra de Deus. Vá e proclame: não franzirei a testa para sempre. Testa franzida é símbolo de quem está irado, agressivo. Deus está irado com o seu povo desobediente. Vai e proclame: não franzireis, volte para Deus, tal. Ou seja, a profecia de Jeremias, ela tem, vamos assim dizer, 3 estágios ao longo desses anos. O primeiro estágio é esse, chamado ao arrependimento.
Só que esse povo vai também receber um segundo estágio dessa profecia dele, do Jeremias, que é do anúncio da punição. Então, próximo slide. Agora, alguém lê 21, de 1 a 10. Abra todos. Vamos fazer o seguinte: todo mundo abre Jeremias capítulo 21, de 1 a 10, por favor. E aí nós vamos distribuir essa leitura aí, 2 para cada um. Jeremias 21, de 1 a 10. É o segundo estágio da profecia do Jeremias, onde tem anúncio de punição. 21, de 1 a 10. David lê 1 e 2. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte de Yahvé, quando o rei Zedequias mandou que Azul, filho de Malquias, e o sacerdote Sanfonias, filho de eles disseram: consulta, pois, neste momento a Yahvé por nós, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, está atacando. Talvez o Senhor repita o nosso favor. Todos os seus milagres a vida e ele se afaste de nós. 3 e 4. Quem pode ler agora? 3 e 4. E com Jeremias, disse-lhe Jeremias: assim direi aos Ezequias. 3 e 4. Assim diz o Senhor, ó Deus de Israel: enviarei contra vós as armas de guerra que estão em vossas mãos, com as quais unidos contra o rei da Babilônia, os caldeus, e fugiram a vós, pelo lado de fora das muralhas, e eu juntarei dentro dessa cidade. 5 e 6. Outro. E eu pelejarei contra vós com a mão estendida, com o braço forte, e com ira, e com indignação, e com grande furor. Ferirei os habitantes desta cidade, assim os homens como os animais, de grande pestilência morrerão. 7 e 8. Outro. E depois disso, diz o Senhor, eu entregarei Zedequias ao rei de Judá e seus servos, e o povo os que desta cidade restante da pestilência e da espada e da fome. Não que Nabucodonosor, rei da Babilônia, e na mão de seus inimigos, e na mão dos que buscam a sua vida, e ferir o rei a fio da espada, e não poupará nenhum, se compadecerá, nem terá que ser morto. E a este povo dirás: assim diz o Senhor: eis que ponho diante de vós o caminho de vida e o caminho de morte. O que ficar nesta cidade há de morrer à espada, ou de fome, ou de pestilência. Mas o que sair e se render aos caldeus que vos têm cercado viverá, e terá sua vida por despojo. Termina com 10. Porque pus o meu monstro contra esta cidade para mal e não para bem, diz o Senhor. A mão do rei de Babilônia se entregará e ele queimará e a fogo. Ou seja, o capítulo 21 é muito claro em mostrar o segundo estágio da profecia de Jeremias ao longo dos anos. Não é de um dia para o outro, é ao longo dos anos. Se lá no capítulo 3 você tem vários pontos de não franzirei a testa para sempre, voltem-se para o Senhor, é chamado arrependimento. Aqui, mais à frente, ao decorrer dos tempos, eu vou entregá-los nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. É tipo assim, não tem mais conversa, já está posto o juízo. Então, esse estágio é real. E olha só que coisa, no versículo 2, o rei Zedequias, ele fala assim para o profeta Jeremias, versículo 2, releio ele:
Consulte agora o Senhor por nós, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, está nos atacando. Talvez o Senhor faça por nós uma de suas maravilhas, e assim ele se retire de nós. Sabe aquele negócio do tipo, não se ouve a Deus, mas quando o negócio aperta, o juízo vem, vamos fazer aqui um negócio, vamos orar, vamos falar com Deus aqui, que de repente ele vai fazer um milagre. Aí lembra daquilo que eu falei para vocês no início? Até onde vai a paciência de Deus? E aí a gente fica numa situação difícil mesmo até de entender toda essa dimensão da glória e do poder de Deus, sua bondade, sua justiça. Tem muita gente que tem grande dificuldade com isso. Porque de um lado você tem o Deus misericordioso, sim, tem mesmo. E como eu disse, eu não quero franzir a testa para sempre. Mas de um outro lado, a paciência tem limite, né? A coisa não vai ficar escambando para sempre. É dado um tempo do arrependimento, é dado tempo, existe o tempo do chamado. E ao longo da tempo a gente encontra isso, não, gente? Então, o dilúvio veio. Não dá-se tempo. O dilúvio não veio da noite para o dia, dá-se tempo. Só uma família ouviu, só um homem foi achado graça diante de Deus. Aí aquela ideia, não, vai dar tudo certo. Não deu tudo certo, teve juízo. Então, esse povo, Deus chama, Deus fala, serve a vida. Então o juízo vem. O juízo não veio logo no dia seguinte. Deu-se tempo para o conserto, mas não se conserta. Vivemos hoje. A palavra de Deus diz: o Senhor vai voltar. Então ainda há tempo. Estamos vivendo um estágio atual de um chamado para arrependimento. Não, mas no final vai dar tudo certo. Deus de graça, tudo certo. Mas a Bíblia nos ensina que tem acerto de contas. Então, é preciso acertar as contas agora. E como é que se acerta as contas agora? Não é pagando com o preço que a gente tem somente condições de pagar. Porque senão é morte, a gente morre. É com o preço que ele mesmo pagou, que é Jesus morreu por nós. Então creia nele, receba seu perdão, tenha arrependimento, viva sob graça e direção e consagração dele. E aí quando ele voltar, você já está sob o seu perdão. Você não vai receber juízo, você vai receber bem benditos de meu Pai. Não percebe isso? Então assim, claro, sim, tem um Deus muito amoroso, sim. O juízo de Deus não anula esse amor de Deus, porque o autor Felipe Jansen, ele escreveu um livro chamado Maravilhosa Graça, e ele enfatiza realmente que Deus é muito gracioso. E aí a gente encontra situações na Bíblia que confirmam isso, tanto no Velho quanto no Novo. Aí uma das partes que ele cita é lá no profeta Oséias. A gente ainda vai falar de Oséias aqui. Quando o profeta, o Senhor, na época dele, o profeta Oséias, uma outra época, ele faz sentenças de juízo sobre o povo. Mas daqui a pouco ele está soltando declarações de amor para o povo. Aí parece uma coisa bipolar, né? Mas não é. Porque Deus ama. Deus ama. Lembra do que Jesus falou quando ele estava entrando na cidade de Jerusalém? Eu queria ter vocês nos meus braços, como a galinha tem os pintinhos. Mas é Jerusalém que mata os profetas, é Jerusalém que rejeita o plano de Deus. Prefere o juízo. Aí Deus, o Senhor Jesus ali, quando ele cita isso no Evangelho, ele profetiza a destruição de Jerusalém. Chegar o tempo em que não ficará nada. E chegou no ano 70, né?
O Edson, a história confirma isso. No ano, isso não está na Bíblia, mas Jesus falou isso, profetizou o que aconteceu e a história relata. No ano 70 depois de Cristo, ou seja, Jesus já tinha cumprido seu ministério, a igreja já estava atuando, Jerusalém foi destruída, completamente destruída. E dali para frente é que você tem o Israel da diáspora, né? Ainda mais, ou seja, o povo se espalha. E aí esse povo de Jerusalém, esse povo de Israel só volta a constituir-se nação, com os seus chamados para juntar na terra novamente, 1948, pós-guerra da Segunda Mundial, quando Israel é reconhecido como Estado. No nosso tempo. Tem 80 anos, isso, né? 1948, 80 anos. Quando é que começou esse espalhamento de Israel pelo mundo? Anos 70 depois de Cristo. O general Tiro, comandante das tropas romanas, invadiu Jerusalém e arrasou. Sangue para todo lado, uma das maiores destruições da história de Jerusalém. Por quê? Porque, como Jesus disse lá no Evangelho, vocês não querem, e vocês não têm noção do que vem. Então, é um Deus que ama sim. Mas é bom a gente não brincar com o amor de Deus. É bom a gente temer a Deus. Tem que ter medo de Deus. Não, temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é amá-lo tanto mediante quem Ele é. E já viu quando você tem a ideia de temer, que eu mais acho legal de entender é essa. Já viu alguém que você gosta tanto, mas você gosta tanto de alguém? Você gosta tanto de uma pessoa que você faz de tudo para agradar ela? Não tem alguém assim às vezes na vida da gente? Você gosta tanto de alguém que você faz de tudo para agradar. Então, temer a Deus você gosta tanto de Deus, você ama tanto Deus, que você faz de tudo na sua vida para fazer a vontade dele. E é bom a gente responder dessa forma ao Senhor e desfrutar da sua graça e do seu amor. Porque esse povo aqui não fez isso. E aí você tem, no segundo estágio, uma ligação direta com o terceiro estágio da profecia. 3 estágios que o profeta Jeremias tem na sua vida, ministério e profecia. É que agora no terceiro estágio, ele acaba também anunciando, junto com o juízo, que Deus vai restaurar. Graça novamente, impressionante. Impressionante, porque mesmo com o juízo, Deus anuncia: eu quero restaurar. E aí, nessa misericórdia de Deus, o exílio da Babilônia seria o caminho de vida para aqueles que aceitassem a punição. Releia comigo o versículo 9, 21:9. Todo aquele que ficar nesta cidade morrerá pela espada, pela fome ou pela peste. Mas todo o que sair e render seus babilônios, que cercam vocês, viverá. Este escapará com vida. Ou seja, ele quer agir na vida de um povo. Depois você tem aqui o 24, de 4 a 7. Olhei aí o 24, por favor. Capítulo 24, de 4 a 7. Diz assim: então o Senhor me dirigiu a palavra dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, considero como esses filhos bons os exilados de Judá, os quais expulsei deste lugar para a terra dos babilônios, a fim de fazer-lhes bem. Olharei favoravelmente para eles e não os trarei de volta a esta terra. Eu os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer e de saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. No meio da punição, no meio do juízo, uma palavra de graça. Eu vou restaurar quem se submeter à minha disciplina. Por isso, é bom a gente, então, quando percebemos que na nossa vida, nas circunstâncias dela, e diante da palavra do Evangelho,
e as lutas que passamos e percebemos que Deus está nos disciplinando, ó, entenda isso como uma palavra de amor e restauração, não aquela coisa do tipo, Deus não gosta de mim e está me mandando mal. Isso aí não é procedente bíblico. Mas nas circunstâncias da vida, em meio às nossas obstinações e cabeçadas que damos, e percebemos a luz da sua palavra, do seu evangelho, e nas circunstâncias que passamos e percebemos que Deus está nos disciplinando, alegre-se, porque Ele está exatamente tratando de você, querendo restaurar a sua vida, a sua caminhada com Deus. Esse aqui. E esse foi o terceiro estágio da profecia do Jeremias, chamado arrependimento, juízo iminente e palavra de restauração e esperança. Pode falar. Eu escrevi aqui, ó, Deus sempre deseja salvar, Ele é a expressão do seu amor. Mas quando o povo endurece o coração e rejeita, chega o momento em que Deus permite as consequências e exerce seu juízo. Correto. Muito bem postado aí no comentário. Parabéns. Próximo slide. É no contexto desse último estágio que as promessas, das quais incluem a esperança de uma nova aliança, devem ser compreendidas. No fim, portanto, a aliança, uma vez desprezada por Israel, é restabelecida pela misericórdia de Deus. Leemos esse trecho aqui, de 31 a 34, só para confirmar essa palavra restauradora de Deus àqueles que se submetem à sua vontade e sua correção, como no caso da história desse povo, e pode ser para nós também nas nossas caminhadas de vida. Capítulo 31, do verso 31 até o verso 34, onde o Edson vai fazer essa leitura para nós, 31 a 34. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Então, está vendo? Promessa de Deus a quem se submete à vontade dele e dentro de um processo disciplinado que Deus estava fazendo. Isso se aplica a nós também. Quantas vezes na sua vida você está obstinado em algumas questões, conceitos e princípios, e você não enxerga, e daqui a pouco você dá uma cabeçada aqui, outra ali, a coisa se complica, isso ou aquilo. E é nesse momento a palavra do Evangelho vem e fala: olha, você precisa se voltar e se quebrantar ao Senhor. E aí você percebe que essa disciplina é para te levar para Deus e não para te afastar de Deus, não é para matar. As disciplinas de Deus não são para matar, elas são para restaurar. A questão, quando a gente vê ali, os que ficarem na cidade, a gente leu lá no 21, vão morrer a espada, peste ou fome, tem a ver com a ideia de gente que resiste à ação de Deus. No capítulo 29 que eu citei, um dos mais conhecidos de Jeremias, tem aquele texto: Deus sei os planos que tem para vocês, plano de paz, não de mal, tal. Então, ali você tem um povo sendo enganado por falsos profetas e gostando de ser enganado, porque vão ficar só 2 anos, Deus falando 70 anos. E vivam a vida, procurem a paz na cidade, casem-se, vão viver. Eu estarei com vocês. E o que Deus falou é o seguinte: aquilo que parece ser difícil, na verdade, será abençoador, que eu vou lhes abençoar aí na Babilônia. E vou lhes restaurar. E
Então, é perceber que vale a pena caminhar dentro dos processos estabelecidos por Deus na nossa vida. Entenderam isso? Amém? Muito bem. E aí, está indo quase para o final. Quase no final. Vamos chegar lá. Pode passar? Sim. E aí a gente entra um pouco aqui no aspecto do profeta em si, da sua luta. Ele estava intimamente envolvido com sua mensagem. Essa mensagem vai atingir em cheio, né? Não se engane, os verdadeiros profetas de Deus, aí esse profeta, homens e mulheres comprometidos com Deus, ensinam, lideram, aconselham e servem ao povo apontando o caminho do Senhor. Eles são atingidos pela própria mensagem. A gente vai ler lá no Novo Testamento o apóstolo Paulo falando assim. Paulo, pastor missionário, ele vai dizer assim: eu sinto dores de parto por vocês. Dor de parto. Tudo é bem, né? Eu sei, né? Você que fala que dói ainda. Parto normal, né? Os partos normais. Então, Paulo fala que ele sentia na alma. Quer dizer, ele faz uma comparação só para dizer o seguinte: eu sofro muito até ver Cristo formado em vocês. O profeta tinha isso. Os verdadeiros profetas de Deus, eles têm isso. Atinge a mensagem de Deus, que confronta, que, né, como eu disse, confronta, corrige, nos faz ser homens e mulheres de Deus. Elas doem e elas nos atingem. E o profeta, exteriormente, ou seja, a sua vida, integridade física, foi afetada. Vai dar tempo da gente ler tudo. Mas ele teve de renunciar à sua vida social e familiar. 15, 17, 16, 2 mostra isso. Então, dentro da própria casa, ele sofreu lutas por isso. Ele foi alvo de conspirações contra a sua própria vida. Capítulo 11, 18 a 23, 18, 18. Ele foi vítima de prisões e espancamentos. 21 a 6, 37, 15, 16, 38, 6. Então, fisicamente, ele pagou um preço alto por causa da sua mensagem. Interiormente, ou seja, na alma, nas emoções, também foi atingido, porque ele sentia isso, essa aflição. Como diz o 4, 19 a 21, 10, 19 a 22, aquilo que o povo iria passar, ele sentia na alma. Ele conseguia sentir a ira de Deus pelo pecado que o cercava. 8, 21 até 9, 3. Confere lá depois, eu vou ler isso tudo para vocês. Portanto, Jeremias experimentou um juízo a partir de ambos os lados, o que depositava um jugo quase insuportável sobre ele. Não é à toa que em um dado momento ele fala: Senhor, é melhor morrer. É melhor morrer do que fazer isso. Você vai encontrar o profeta falando isso. Se eu não me engano, no capítulo 15. Se eu não me engano, posso estar errado. Eu acabei não notando isso. Não vou dizer, não vai demorar. Mas tem um momento que ele fala: é melhor morrer. Aliás, ele não é o primeiro que fala isso, né? Lembra de um outro que falou isso? Senhor, é pesado demais, é melhor morrer. Quem foi o moço? Moisés. Elias. Sério, não é fácil. Mas isso é para gente que quer caminhar com Deus. Aí tem um dos grandes homens aí da história do avivamento da igreja, né? Não lembro quem foi, de quem é essa frase. Mas aí o camarada diz o seguinte: talvez seja por isso que Deus tem poucos amigos. O que ele quer dizer com isso? Porque a vontade de Deus é um negócio denso para a nossa vida. Mas aí, você prefere ser amigo de Deus ou ficar de fora e não ficar leve nisso tudo, mas não experimentar as ações de Deus? Então vamos lá. Portanto, aqui, a dor causada por seu chamado profético é descrita
escrita de modo pungente, ou seja, forte, nas passagens poéticas conhecidas como as confissões. Chama-se essas passagens aqui, a gente vai ler uma ou duas, essas passagens aqui, bíblicas, são chamadas pelos estudiosos as confissões de Jeremias. Quer ver? 15, de 10 a 21. Talvez seja essa que eu queria verificar e eu fiquei com medo. É essa mesmo. 15, de 10 a 21. Vamos ler essa. Olha o que ele fala para Deus. 15, de 10 a 21. Vamos fazer igual da outra vez. Cada um lê 2 versículos. Vou pedir a Edson para começar com 10 e 11. 15, de 10 a 21. Presta atenção nas palavras dramáticas do profeta Jeremias. Pode ler, Edson. Ai de mim, minha mãe, por me haver dado à luz, pois sou um homem em luta e em contenda com a terra toda. Nunca emprestei nem tomei emprestado, e assim mesmo todos me amaldiçoam. O Senhor disse: eu certamente o fortaleci para o bem e intervim por você, na época da desgraça e da adversidade, por causa do inimigo. 12 e 13 agora. Pode alguém quebrar o ferro de morte ou o ar, as tuas riquezas e os teus tesouros me pegarei surpreso ao saco. E isso com todos os seus pecados, mesmo em todos os teus delitos. Deus tornaria escravo dos teus inimigos numa terra que você não conhece, pois a minha ira acenderá um fogo e arderá contra vocês. Tu me conheces, Senhor. Lembra-te de mim. Vem em meu auxílio e vinga meus perseguidores, que pela tua paciência para com eles eu não seja eliminado. Sabes que sou a 16 e 17. As suas palavras foram encontradas, eu as comi. Essa é a minha delícia e meu júbilo. Obedeço a ti, Senhor dos Exércitos. Jamais me sentei na companhia dos que se tiveram. Nunca festejei com eles. Sentei sozinho, porque a tua mão estava sobre mim. E me encheste de indignação. Outro. Porque dura é a minha dor, atualmente. A minha ferida me dói e já não admite cura. Já não admite cura? Seria cura a mim uma coisa mentirosa ou como águas constantes? Portanto, assim diz o Senhor. Se tu voltares, então, cuidarei e estará diante de mim. Se acabares e precioso do vidro, serás como a minha boca. Tome-lhes esse cantinho, mas não voltes a eles. Eu falei de você uma muralha de bronze fortificada diante desse povo. Lutarão contra você, mas não vencerão, pois estou com você para resgatá-la e salvá-la, declara o Senhor. Eu o livrarei das mãos dos ímpios e o resgatarei das garras dos violentos. Ou seja, a maior parte do texto ele está orando e lamentando. Confissão, é dor. Só mais um. 12 de 1 a 6. Pertinho aí. 12 de 1 a 6. Presta atenção, eu vou ler para você ouvir e assimilar bem. Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Porque o caminho dos ímpios prospera. Porque todos os traidores vivem sem problemas. Tu os plantaste e eles criaram raízes, crescem e dão fruto. Está sempre perto dos seus lábios, mas longe dos seus corações. Tu, porém, me conheces, Senhor. Tu me vês e provas a minha atitude para contigo. Arranca os ímpios como as ovelhas destinadas ao matadouro. Reserva-os para o dia da matança. Até quando a terra ficará de luto e a relva de todo o campo estará seca. Perecem os animais e as aves por causa da maldade dos que habitam nesta terra. Pois eles disseram, ele não verá o fim que nos espera. Agora veja só o que Deus fala para ele. 5.
se você correu com os homens e eles o cansaram, como poderá competir com os cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Até mesmo seus irmãos e a sua própria família traíram você e o perseguem aos gritos. Não confie neles, mesmo quando lhes dizem coisas boas. Ou seja, a vida do profeta foi dura. E ele sentiu a dor de todo esse processo. Então, sentimentos de amargura vêm. Mas também é desses momentos, que brotam a confiança e a certeza da salvação de Deus, como a gente pode ver no 15, do 19 ao 21. E Deus fala ao coração dele: eu vou fortalecer você. Pode seguir? E aí, esse é o livro de Jeremias. Fechamos ali. Concluímos essa parte só para fazer essa citação final sobre Lamentações. É um profeta que declara fielmente a mensagem ao povo, sofre muito, luta, mas é fiel. Tem momentos de fraqueza humana, né? Tem momentos em que, como você viu, essas confissões, tem as outras que você pode consultar, que estão ali, em que ele, como ser humano, se desgasta, mas ele cumpre a profecia. E o que Deus fala, acontece. A Babilônia vem, ela invade, ela destrói, ela mata, destrói o templo, leva cativos, e a mão de disciplina de Deus está sobre Judá. E aí, a partir disso, você tem também o escrito por 5 capítulos do livro das Lamentações de Jeremias, né? E aí, nesses capítulos, você tem 5 poemas. Dos 5 capítulos, existem 5 poemas que são reação à destruição de Jerusalém pelos babilônios. É um senso profundo de dor. O livro é, como diz o termo, Lamentações. É dor exposta. É um cântico angustiado que registra a destruição da antiga e bela cidade de Jerusalém. Vamos ler esses 2 versos aqui. 2:15 de Lamentações. Vai lá para o final de Jeremias, e aí em seguida você tem as Lamentações do profeta. Capítulo 1, versículo 1. Vou pedir ao David para ler. 1, verso 1. Lamentações. 1. Pode ler. Qual é o 1, verso 1. Como está deserta a grande cidade, anteriormente de pessoas, como se assemelha a uma mulher que perdeu o seu marido, aquela que antes era considerada por todas a grande nação da terra, a que fora a princesa de todas as províncias, hoje se tornou um simples escravo. E aí, só hoje. Está vendo? A cidade está deserta. A cidade era movimentada, gente para todo lado. Não, agora está deserta. A cidade era chamada de princesa. Agora ela é uma escrava. A destruição está marcada em tudo. Capítulo 2:15. Pedi a Ana Brum para ler 2:15. Todos que passam pelo caminho batem palmas, assobiam e sacodem suas cabeças sobre a filha de Jerusalém. Essa é a cidade que chamava perfeita e famosa, a alegria de toda a terra. Desprezo. A ideia é que todos tomam e mandeiam a cabeça. Aquele negócio de você passar assim, aquela coisa do desprezo. Esta é a cidade. É uma pergunta. Esta é a cidade chamada de perfeição da beleza, alegria de toda a terra? Já foi um dia, agora está destruída. Então, esse é um tom do lamento do profeta do que está acontecendo. Então, não foi um negocinho qualquer que aconteceu com Judá. Foi uma destruição
pleno. Pleno. Próximo slide. E é o nosso último. Embora o livro trate da derrocada de Jerusalém e do restante de Judá, ele também se refere à grande misericórdia